Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia. Mapa da Copa, temporada 4. Eu tenho orgulho de dizer isso. Temporada 4, episódio só o 5. Só os 5. Tá passando devagar. Pra É mim tão é o segundo. intenso. É? Pois é, o Felipe, tá aí o Felipe. Voltou, Felipe. Pra mim é o segundo verdade, episódio. ali, ó. Tudo bom, gente? Ó a câmera ali, ó. Prazer. Direto. Não sei nem que câmera eu Volta. olho. Coisa Direto boa. da base aérea de Canoas, porque ele só sai por ali, né? Não, É, não nosso é viajante. Charters. Nosso Não é verdade. viajante. Se alguém tem alguma reclamação sobre as minhas folgas, que mande pra marcos.bertoncello@rdgaúcha.com.br ou leonardo.acosta. Maravilha. Já tem Culpa viagem deles. na semana que vem. Inclusive, temos que fazer pedido para que o Felipe traga souvenirs, Calma, acessórios, calma, camisetas do Peru. calma. Não? Ah, tu pode pegar do Alianza Eu Lima, posso do trazer Sporting todos os produtos Cristal. que são vendidos no Peru? Não. Não, Nem todos. Não Não, todos. tipo, se tu quiser trazer um ceviche... Ceviche. Mas aí vai estragar na mala. Na Teve um mochila, colega estraga. nosso que eu fui pro México em 98. A primeira Libertadores que os brasileiros jogaram foi em 98. Os mexicanos jogaram foi em 98. E era o Grêmio e o Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro. Grêmio Chivas e Grêmio e América. América. Acho que é Chivas, E- né? Era o Chivas. Era o Chivas. Que o O Ronaldinho primeiro foi joga contra também. o Chivas, depois contra o América. É. E na volta teve um colega nosso que trouxe tortilhas. Tá. Mais longe essa viagem para chegar até A aqui. mala Vem. chegou fedendo e a tortilha chegou estragada. Faz parte. Trouxe tacos. E aí um outro Não era de colega, beisebol. outro colega que estava junto assim, ele trouxe tortilha pra fazer no almoço. Ah, Londres é uma droga. Londres só chove. É uma droga. Florença achei muito velho. É. Roma é muito antiga. Episódio, mas ó, Florença é muito antiga. Tá. O que mais que ele disse? Que Falou de Londres, né? tem muita que, chuva, que só chove, isso. mas Bucaramanga é conhecida como La Ciudad Bonita. O E Oasis. nós vamos agora viajar para La Ciudad Bonita e para o seu filho mais famoso, o Atlético Bucaramanga. Ele é o tema desse nosso episódio número 5. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Atlético Bucaramanga, que ganhou do Racing, o Racing veio ao Brasil e ganhou do Fortaleza com uma tranquilidade, e antes já tinha ganho O Botafogo. do Botafogo a Supercopa, a Recopa Sul-Americana. E o Racing, recebendo esse Atlético Bucaramanga, levou 2-0, né? 2-1. 2-1, Descontou no fim. dentro do cilindro. Inclusive, no site do Bucaramanga está lá o episódio novo de um filme que eles estão fazendo, El Cilindraço, assim como teve Maracanaço. E esse Atlético Bucaramanga é o nosso tema desse episódio número 5. E Mas acho antes, interessante a gente até falar, porque a gente olha... fechamos a primeira perna da fase de grupos, né? As 3 primeiras rodadas, as rodadas de ida. O turno, né? É, o turno. Universidade de Chile, líder do grupo A. Tudo time bem. do Arangues. O Do Botafogo Arangues. tá lá nesse grupo, Estudiantes também, mas o Certo. de Chile é tradicional. Grupo B, River Plate é o líder. Beleza. Lógica, deu a lógica. por Central enquanto. Córdoba, aqui tem uma surpresa, mas o Central Córdoba já foi tema. Tem um episódio aqui Baita do episódio. Mapa da Copa para quem quiser conhecer mais. Pois é, então já foi tema. Certo? São Paulo, líder do grupo D, também. Vou pular pro grupo F. Bahia é o líder do grupo Bahia, F, que é Inter o ali grupo brigando, do Inter, mas tá. Bahia, tudo bem, a gente já falou também sobre o Bahia. Palmeiras, grupo Sobrando. G. 100% Palmeiras, né? Sobrando, 9 É. pontos. Vélez Sarsfield, também, já foi campeão da Libertadores, é o líder do grupo H. Aí até eu coloco um asterisco que ele é líder com 6 pontos e o segundo colocado é o Bulo Bulo com 6 pontos também. hein? Merece episódio, hein? Bulo Bulo. É o próximo? Aguardem. Aí o grupo Não, não E, é o próximo, que semana que vem tem Já rodada. isso aí. aí o grupo E, o líder é o Bucaramanga com 5 pontos, o Racing da Argentina é o quarto, Colo-Colo é o terceiro com 2 e o Fortaleza do Vojvoda com 1 ponto. Então é a grande surpresa dessa É uma primeira grande parte. surpresa. Né? É, campeão. Mas antes de a gente começar a falar do Bucaramanga, vamos traçar nossa rota? Vamos? Vamos lá. Vamos traçar nossa Traça a rota. Traça a rota aqui. Quem é o Bucaramanga? Parece nome de novela, né? É. Bucaramanga, novela das 7. Né? Não parece? Vai ter aquele ator que faz todos os papéis sem camisa, peito peludo, É. não? É. Uga Uga, Teve Bucaramanga. teve uma novela, como é que era? Daniela Vinitz. Não era Bucaramanga, era... Qual? Que era um nome também diferente, assim. Pouco eu me lembro. Como joga? De onde vem? Do que se alimenta. E até onde pode ir? Tá. E outros azarões da história da Libertadores. Quem é o Bucaramanga? O Bucaramanga, pelas minhas pesquisas, é um clube que ganhou o primeiro título dele
Agora, 2024. Apertura do colombiano no ano passado. Ele tinha 75 anos, né? Foi vice-campeão em 97, perdendo pro América de Cali a final, e ganhou esse título colombiano. E por isso tem 2 Libertadores, 98, que é a Libertadores que eu fui ao México, e o nosso colega trouxe tortilhas. Isso. E essa de agora, né, que é a segunda Libertadores deles. Lá em 98 eles caíram no grupo do Barcelona de Guayaquil, era América de Cali, Barcelona de Guayaquil e tinha mais um, Deportivo Quito. Eles ficaram em terceiro lugar, classificaram mesmo assim, porque na época era outro formato. 3. E nas oitavas ele cai pro Bolívar. Isso. Mas ele, no grupo, enfrenta o Barcelona de Guayaquil, que foi o vice-campeão pro Vasco. 98. Exatamente. Time que tinha o Quinones. Que são vários Quinones. Lembra do Quinones, zagueiro? Sim. Que o do Vasco, ele chegou ao Rio de Janeiro, chamou a atenção porque ele usava... atilhos de dinheiro. Ele tinha vários atilhos no braço. Por que isso? Não, é que lá onde eu moro, que Guayaquil é uma cidade era muito violenta, e é muito violenta Guayaquil, roubavam as joias. Então eles usavam atilhos para ter algum adereço no braço. E aí também roubavam os dinheiros, aí ficava só os atilhos. Aliás, eu estive em Guayaquil em 2006 para aquele jogo do Inter contra a LDU. E o treino do Inter foi no estádio Jorge Capel, antes da reforma ainda. E o Jorge Capel é vizinho, separado por uma rua da maior favela de Guayaquil, um lugar extremamente perigoso. E o Hernani Campelo, que hoje é a voz do Beira-Rio, era repórter da Rádio Guaíba. E o Campelo saiu do estádio e foi fazer o boletim dele. E quando ele saiu e um carro da TV Equatoriana estava saindo pro outro lado, viu aquela cena e o orelhão era bem na esquina, eles deram meia volta e foram correndo com o carro, assim, não fica aí que eles vão te assaltar. E os equatorianos salvaram o Hernani Campelo. Não sei se isso foi bom, né? Brincadeira. Um abraço pro Naninho, que é uma figura queridíssima. Encontrei no Ocidente esses tempos. Eu encontrei ele no Bar Ocidente. Sem filtro. De sexta-feira. Sexta passada foi convidado. Colorado convidado. Então, voltando, né? O Bucaramanga. Vice-campeão colombiano. É um clube que, embora seja considerado um dos históricos da Colômbia, porque ele é de uma região da província de Santander, mais perto ao norte de Medellín, ele ficou tanto tempo numa seca de títulos que as pessoas em Bucaramanga passaram a torcer pelo Milionários, que é o clube da capital, pelo Nacional de Medellín, que é um clube nacional. Inclusive tem um episódio sobre o Nacional de Medellín, né? Muito bom. Que a gente trouxe a informação que é o clube mais popular e de maior torcida da Colômbia. E o Bucaramanga foi perdendo terreno. Porém, ele troca de dono em 2012. Tem um engenheiro, cara que é dono de uma rede de postos de combustíveis naquela região de Santander e outras regiões, mas ele tem postos de gasolina em Cúcuta, que é na fronteira com a Venezuela. Ele volta para a cidade dele, né? Ele volta para Santander e para a cidade dele, e a partir daí ele constrói um império. E nesse império, em 2012, ele integra o Bucaramanga, que 13 anos depois conquista o seu primeiro título. O técnico em 97 era o Carlos Mário Royos, que jogou pela seleção colombiana na Copa de 90. O técnico deste ano na Libertadores, que assumiu em março, é Leonel Álvares. Para quem não lembra, naquele time do Nacional de Medellín, que foi o time campeão da América de 89, era o volante da seleção colombiana, capitão da seleção colombiana. Copas, 90, 94. Cabeludo, né? Cabeludo. Continua cabeludo agora, né? Isso aqui... Continua, Grisalho. Eu colecionei álbuns de figurinha de 94 a 2002. Eu tinha figurinha dele. Eu vou te dizer que eu colecionei de 82 e eu perdi esse álbum, que era com as figurinhas do Chiclete Ping Pong. Faltou um jogador só. Quem? E eu não me lembro quem era o jogador. Paulo Rossi. Não, Paulo Rossi tinha. Teve um amigo meu que rasgou as figurinhas do Paulo Rossi depois do jogo da Itália. Na rua. Brabo. E depois eu colecionei 86, 90 já não colecionei. Mas voltei a colecionar a partir da Copa de 14, porque aí meu filho tinha 1 ano e eu comecei a fazer os álbuns para ele. Com ele junto E também. Agora, obrigatoriamente, eu sou um colecionador de figurinhas. Inclusive, tem um álbum completo, 2 álbuns completos da última Copa de 18. Né? Se algum colecionador tiver interesse, um deles está para negócio. Eu tenho muito álbum sobre também. O Bucaramanga, o nome é estranho, é esquisito pra gente, mas é o nome da cidade, né? Que é a capital do distrito, departamento de Santander. Seria o equivalente ao estado da Colômbia. E é uma cidade localizada ao nordeste, ela é mais próxima da Venezuela. As cidades que a gente conhece, fala muito da Colômbia, Barranquilha, que é muito ao norte. É Caribe. Cali, que é mais para baixo, né? Seria o quê? Sudoeste. Bogotá,
a Medellín, todas as principais cidades elas ficam pro lado esquerdo do mapa, o Barranquilla fica ao norte. E Bucaramanga fica pro lado direito do mapa, né? Por isso que o dono tem negócio também em Cúcuta, que também é mais para a esquerda. A rivalidade A deles rivalidade é é com Cúcuta, né? com o Cúcuta. É chamado de Clássico del Oriente Colombiano. Cúcuta versus Bucaramanga. Oriente, Uhum. leste, É. né? É. Oeste. 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 Lado esquerdo e oeste. Janaína Vire conhece? Uhum. Às É. vezes. Janaína Vire, que domina toda a história das novelas da Rede Globo, que inclusive, aliás, parabéns pra Rede Globo, né? Estamos gravando na 60 anos, segunda-feira. né? Está Parabéns. fazendo 60 anos. Que legal, parabéns. E ela me lembra aqui que a novela é Kubanacan. Kubanacan. Que era um país fictício. É, não é Bucaramanga, é primo de Bucaramanga. Kubanacan é primo de Bucaramanga. Essa partida, Léo, agora da última rodada que eles fizeram, né? Bucaramanga e Fortaleza, empate em 1-1. Foi interessante porque Fortaleza é o nome de uma das torcidas mais tradicionais do Bucaramanga. Mas com um ponto cardeal aí. Fortaleza Leoparda Sur, FLS, a Barra, né? Torcida organizada do Bucaramanga. E aí foi muito engraçado que teve o confronto contra o Fortaleza, o empate em 1-1. É verde e amarelo e o mascote dele, né? Deles, né? O Leopardo. Los Leopardos. O fardamento parece muito com o do Cuiabá, né? É. Um amarelão, o uniforme Um segundo é o verde. verde. Tem um Eles branco usaram também. o verde, inclusive, se não me engano, contra o Racing. Pra jogar fora de casa contra o Racing, Uhum. foi o uniforme verde. Eu até dei uma olhada, assim, eu não assisti aos jogos do Bucaramanga, mas claro, pra gravar o episódio, fui dar uma olhada. Repete muito a base de time e os resultados. Contra o Colo-Colo, está ganhando de 2-0. E aí sofre um gol, faz o 3-1, sofre um Sofre empate 2 gols. em casa. E aí é um resultado histórico porque é o retorno do Bucaramanga à Libertadores, né? Não disputava desde 98, como a gente falou. Tem essa vitória contra o Racing, mas é um El Cilindro vazio. O Racing estava punido, não podia ter torcida, Em porque função teve da Sul-Americana da ano Sul-Americana passado. contra o Corinthians, Uhum. teve muito fogos de artifício, né? É, a Comebol tem isso, né? Ela punia as festas, né? Isso, impressionante. E depois o empate com o Fortaleza em casa, num jogo que teve pênalti para os dois lados. O Daverson faz o pênalti, Isso. o goleiro até defende, o goleiro do Bucaramanga defende o pênalti no rebote, o Daverson converte. E o gol do Bucaramanga é do Luciano Pons, num lance que a bola explodiu um travessão, quicou lá dentro, bem parecido ao Fortaleza Sport do Brasileirão Que a nessa bola entra e sexta sai, rodada. né? E o jogo continua. Isso aí. Luciano Pons, que era centroavante. Do Temos- Independente Medellín. Temos Medellín, enfrentou o produtos Inter. novos na nossa venda? estante. Verdade. Posso É, comprar? lá, ó. pode. E o jogou no Independente Medellín e enfrentou o Inter. Na Ele Libertadores veio, de inclusive, 23. O Inter do Mano Menezes. e Não. ele vem pro Independente Medellín para substituir Cano. o Cano. Ah, não, perdão. Ele enfrenta o Inter. Era o Mano? Era o Mano. Na Libertadores era o Em Mano. 23, fase de grupos. é a fase Temos de grupos. aqui elementos novos, ó. Camisa do Independente Medellín, que é uma camisa do começo dos anos 2000, de quando o Independente Medellín, essa é da minha coleção, enfrentou o Grêmio. E eu me lembro que eu comprei essa camisa lá em Medellín. Também tem a camisa do Caracas, que é presente de Leandro Bez, essa camisa. Posso pegar aqui? Claro. Fica à vontade, Léo, por favor. Só não derruba nada aí, por favor, tá? Obrigado. Camisa do Caracas. Caracas, que é na Mostra ali, ó. Venezuela, do ladinho de Bucaramanga. Presente de Leandro Bez. Foi, Bem legal. eu, na época, era coordenador de esportes, da editoria de esportes da Zero Hora, e o Leandro Bez foi enviado por uma viagem, e ele, em agradecimento, não fiz nada demais, eu mandei o repórter. Um bom chefe, né? Um bom chefe, né? E aquela É bufanda reconhecido. ali. E essa bufanda é da Copa Libertadores, na época que a Libertadores era patrocinada por um banco, que tem o nome da província onde fica Bucaramanga. E em 2010, o banco fez uma partida entre jornalistas. Ele trouxe uma delegação de jornalistas espanhóis, que o banco ele é espanhol. Uhum. E fez um amistoso, jornalistas brasileiros contra jornalistas espanhóis. Ali do lado da casa do Ronaldinho, numa quadra que tem ali. E depois teve um churrasco Ganhamos no deles? evento. Perdemos. E É que eles praticavam tic-tac. É, né? eles, eles eram, Intensidade eles também, já né? vinham de ser Físico. campeões mundiais, né? É. Então eles estavam mais assim, digamos assim, motivados, né? E, O mental tava e aí tava eles deram um positivo. kit e veio essa bufanda, essa manta da Libertadores. Também eu trouxe da minha coleção para o nosso estante, que tá ficando bonito, hein? Tá bonito. Tá Tá bonito. ficando E bonito. do Pons, o Pons ele tem essa partida contra o Inter em 23. Quem não lembra, no Beira-Rio o Inter ganha por 3-1, se classifica depois de alguns tropeços, enfim. E o Pons ele faz o gol do Medellín aqui.
E ele tá agora no Bucaramanga. Ele, nesse ano, tem 15 partidas, fez 7 gols, ótimos números, sendo 3 deles na Libertadores. Um em cada jogo. Um em cada Argentino, jogo. né? 35 anos. Argentino. E aqueles os centroavantes argentinos que saem ali do Vélez, do Estudiantes, do Boca, do River, vão fazer a história ali na Bolívia, é o no novo Paraguai. Lucas Prato. É isso aí. O Lucas Tantos Prato, o Barcos. Luthiero, o Luthiero, Barcos. Impressionante. Tem aquele cara também que jogou no Melgar. O Cano, É. que enfrentou o Inter também na Sul-Americana em 22. O Melgar tinha um centroavante que também fez a carreira dele lá também. Argentino também. Outro cara. Mais e um. muitas vezes eles saem de times da segunda divisão. E aí eles vão para jogar no Peru, na Bolívia e começam a fazer uma trajetória e constroem uma carreira, É o caso né? do Ponzo, acho que ele era do Tucumã. Isso, e não Aí ele tem vai grandes pra fora clubes. jogar assim, na né? UDX. A carreira dele não é de grandes clubes. Ah. Mas é um cara que tem uma história grande nesses mercados periféricos. Periféricos. E é uma dificuldade que o jogador brasileiro tem, né? Uhum. Voltando aqui ao Bucaramanga, essa seca de títulos fez com que eles tivessem o apelido de El Artrítico. Que eles tinham artrose nas mãos de não conseguir pegar a taça. Pegar a Cara, taça. isso é bullying. Então as torcidas provocavam muito o Bucaramanga. E quem muda a história do Bucaramanga é o senhor Oscar Álvares Ascânio. Ele compra e hoje ele tem um clube que está muito valorizado, né? É um clube que vira referência na Colômbia e já começa a ganhar projeção internacional. O estádio deles mudou, né? Mudou de nome e mudou de estrutura. O gramado agora é sintético, já de uns tempos pra cá. Ah, tem gente que vai adorar aqui. em Porto Não é Alegre. grama natural, é sintético. E o nome do estádio era Alfonso López, Isso. que era um presidente da Colômbia nos anos 30, 40. Eles mudam. E aí muda para Américo Montanini, que foi um jogador de futebol argentino que vai jogar na Colômbia. Teve uma levada de jogadores Sim. que foi jogar na Colômbia. Na época da Liga Pirata, Isso. quando a Colômbia é morre. retirada da FIFA. Ele morre na Colômbia, Ele no morre. Bucaramanga. Eles começam a contratar os clubes e a FIFA impede e a Colômbia cria uma liga paralela que não é vinculada da FIFA. Inclusive jogavam lá Heleno de Freitas e o Di Stéfano, Di antes de ir Stéfano jogou lá. para a Espanha, jogou nessa liga pirata. E questão, por que o Montanini é ídolo? Se o único título que o Bucaramanga tem foi do ano passado. Porque era argentino. Não é? O Munari daria essa É, resposta. não é argentino, claro. Não, mas porque ele é o atleta que mais fez gols na história do Bucaramanga. 134 gols, por isso que ele é ídolo. Não tem títulos, mas é um cara que fez a história dele com muitos gols e por isso recebeu o nome do estádio Américo Montanini. Muito bom. Olha só. E o Leonel Álvares, depois da vitória contra o Racing, ele dá uma entrevista que causou muita polêmica. Primeiro reclamando do calendário, que diz que a Liga Colombiana não favorece os clubes colombianos, que assim como o Brasil, os brasileiros, Mal sabe os ele, clubes né, no colombianos, Brasil. mas os clubes colombianos estão jogando bastante também. Sim. Sim. E ele pede que se preserve os times da Libertadores, que dê uma folga maior. E aí ele disse, olha, não somos la Cenicienta, Quem é a Cenicienta? a Cinderela. Cinderela. Não é um time que, do nada, depois da meia-noite, se Sim. transforma. Há um trabalho, há toda uma elaboração, há todo um planejamento, e segundo ele, o calendário não está ajudando. Mas eles começam o ano... Bom, vamos por partes. O Bucaramanga foi campeão do Apertura do ano passado, em junho do ano passado. O técnico não era o Leonel Álvares. Era o Rafael Dudamel, venezuelano, trabalhou no Atlético Mineiro, foi técnico do Atlético Mineiro e goleiro da seleção técnico da venezuelana. seleção. Essa melhor Venezuela de todos os tempos Começa começa com ele, nas O mãos Dudamel. dele. Exatamente. como técnico. Ele é campeão técnico. em junho e em novembro ele deixa o clube porque ele quer. Ele não quer renovar o contrato e vai embora. E aí eles contratam o paraguaio Gustavo Florentin, que passou pelo futebol brasileiro, treinou o Sport Recife. Mas a largada dele na temporada foi muito ruim. Ele teve, de 11 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Ele foi demitido antes do início da Libertadores. E aí vem o Leonel Álvares, que tinha é colombiano, passagem pelo futebol colombiano, mas estava no Emelec, do Equador. Ex-volante, campeão da Libertadores, tem toda uma história. E aí a Libertadores começa com o Leonel Álvares. Tem o futebol, para mim, ele é um... O futebol é um... potencial, assim, de ativação social absurdo, assim. Tem uma capacidade de radiografar a sociedade, o futebol, na minha opinião, né? E eu acho que ele torna isso mais apaixonante, não é só um jogo. Com a crise da Venezuela, muitos venezuelanos se mudaram para Bucaramanga, porque é uma região com muitas indústrias, que está muito em desenvolvimento. Nós vamos entrar mais em Bucaramanga, né, quando Como a gente cidade mesmo. indicar a cidade como destino turístico. E muitos venezuelanos por lá, isso causou um processo de xenofobia, né, por parte do povo colombiano, que é até algo incomum. Os colombianos são muito receptivos, mas estavam incomodados com a quantidade de venezuelanos. E eis que um técnico venezuelano
vem e dá o primeiro título da história do clube, né? É um tapa na cara, assim. Tem simbolismo disso, né? Tem um simbolismo muito forte, né? E uma lição, né? Uhum. E o Dudamel, ele sempre foi muito político e nunca tratou disso, assim, com revanchismo. O futebol é para todos, eu acho que a cidade toda vai ganhar. Sempre foi muito diplomático, assim, mas que não deixa de ser uma lição do futebol para a sociedade, não deixa, né? Isso é incrível. Sabe, Léo, que eu até fui pesquisar também com relação à base, né? Como é que o Bucaramanga trabalha com categorias de base e formação. E até para saber se algum jogador muito conhecido que a gente tem aqui no Brasil, ou a seleção, tenha surgido lá. E são muitos poucos, assim, diferentemente de outros clubes que a gente já falou aqui, como Envigado, que lançou o Rames Rodrigues, por exemplo. O Quinteiro. O único cara que eu me lembro que teve um destaque, até passou pelo Atlético Mineiro, pelo Vitória, foi o Sherman Cárdenas, né? O meia que foi formado pelo Bucaramanga. Né? Tá com uns 35 anos já, voltou pra lá. Tá no Once Caldas. 35 anos é jovem, né? Mas ele volta pra jogar no ano passado, ele foi uma das grandes contratações do Bucaramanga. É um jogador, assim, um meia, muito ágil, assim, rápido, má qualidade, um cabelinho e tal, grande, Campeão mas... da América pelo Nacional. Não era o titular, né? Eu acho que o titular era mais ali o Alejandro Guerra. Guerra que veio pro Palmeiras. O venezuelano. E, enfim, e aí foi esse cara assim que seria o simbolismo das categorias de base do Bucaramanga, um cara que deu certo assim foi o Sherman Cárdenas. Tem uma curiosidade, eu fui pegar o time base, né, para ver se repete nas 3 rodadas, praticamente repete todo o time. Né? Quintana, Gutierrez, Romanha, Henao e Nestrosa, mesmo nome do Nacional de Medellín. Castro, Zarate, Castanheda, Sambuesa, que é argentino, Londonho e Pons. Essa é a escalação base. Acho que o Londonho é argentino também. Mas aí tem uma grande curiosidade. Fui pegar os primeiros nomes. O goleiro, Aldair Quintana. O lateral direito, Aldair Gutierrez. E o segundo volante, Aldair Zarate. Agora vem a curiosidade. Por que Aldair? Que ano nasceu Aldair Quintana? 94. 94. Ah, é? Data, o ano em que o Brasil foi campeão do mundo, quando na zaga jogava Aldair. Que era um craque, né? Cracaço. Aldair Gutierrez, lateral direito, nasceu em 98. Ano em que Aldair também estava na Copa do Mundo com a seleção brasileira, formando o Duplo com o Júnior Baiano. Aí depois o Aldair Zarate nasce em 99. Mas é essa geração que o Aldair era o E a gente, acho que valorizou pouco o Aldair aqui no Brasil, né? Os colombianos valorizaram bem, mais. Principalmente de Bucaramanga. Que jogava muito. Colombiano eles têm paixão por zagueiro, né? Até porque o jogo deles é muito ofensivo. Então eles precisam de zagueiro. Eles sabem que precisa de alguém responsável, né? para marcar. Vamos seguir a nossa rota aqui. A próxima parada é como joga e até onde pode ir, né, esse Bucaramanga. Bom, entramos aqui na escalação do time base, é um 4-2-3-1. O Álvares joga dessa forma, não varia muito. Tem muita ligação direta, é um time que até pela estatura e pelo poder de investimento joga mais no contra-ataque. O primeiro gol contra o Colo-Colo, por exemplo, é um lançamento do zagueiro que a gente via muito o Quinteiro tentar fazer no Grêmio, né? Um lançamento do zagueiro pro Londonho, fazendo a vertical nas costas, o extrema pelo lado esquerdo, fazendo a vertical para receber essa bola. E muito cruzamento pro Luciano Pons. É o centroavantão, bom cabeceador, muito cruzamento pro centroavante. Nessa fase classificatória, eles já fizeram 2 partidas em casa, né? O empate, são 2 empates, empate contra o Colo-Colo, que o Felipe trouxe ali antes, a gente falou também do empate contra o Fortaleza. No retorno, eles abrem contra o Racing em casa, né? No Américo Montanini, e depois eles fazem 2 partidas fora. Primeiro contra o Fortaleza no Castelão e na última rodada contra o Colo-Colo em Santiago. Por conta dessa sequência, eu arrisco dizer que Bucaramanga vai voltar a ser Cinderela. Mas um time que... E tem uma dúvida nesse grupo que é com relação ao jogo que não acabou, né? Do Colo-Colo contra o Fortaleza. A tendência é que a Conmebol puna o Colo-Colo e dê os 3 pontos para o Fortaleza. Que não deu tempo ainda para a Conmebol se reunir, né? E definir isso. Faz quanto tempo? Faz quase 2 semanas. Mas... Foi no início de abril, não foi? Foi. Mês de abril já foi, mas não deu tempo ainda. Os caras estão muito ocupados lá. Mas para um time que joga tanto em reação, talvez jogar fora de casa seja melhor do que propor o jogo em casa. Não, tanto que a única vitória é contra o Racing. A prova está no resultado. Uma vitória fora de casa. Então, daqui a pouco podemos ter o Bucaramanga nas oitavas. Se ele tiver uma solidez defensiva e conseguir sair com velocidade, acionando seu centroavante, aliás, é o sonho, por exemplo, do Mano Menezes, né? Que funcione isso. Mas assim, ele quer no Grêmio. Se chegar às oitavas de final, já é um baita resultado. Repetindo o feito de 98. Repete 98, mas aí com uma melhor colocação, porque 98 foi terceiro, como a gente explicou. Exato.
E se passar as quartas, meu Deus, já é festa Uhum. em Bucaramanga. Porque assim, não, a gente falou agora, não tem um nome de destaque, não tem, pô, esse time tá se destacando demais lá no Campeonato Colombiano. Eles tiveram, no início do ano, por ter sido campeões do Apertura, enfrentaram o campeão do Clausura na Supercopa da Colômbia. Que é o Nacional de Medellín. E aí empataram os dois jogos, 0-0 e 1-1. Foi pros pênaltis, nos pênaltis eles perderam. E a gente viu o Nacional de Medellín jogando contra o Inter. Tomou 3, mas é um bom time de futebol. E o título deles com o Santa Fé foi nos pênaltis também. Foi nos pênaltis. E quando chegou esse goleiro, que foi contratado no início do ano passado, o Dudamel deu uma entrevista assim, agora posso dormir tranquilo. Um time que tem um bom goleiro, o técnico fica tranquilo. Olha só, que moral. E o Dudamel foi goleiro, Foi foi dos goleiro. bons, né? Uhum. Um cara que conseguiu se destacar numa Venezuela que na época ainda era saco de pancadas. Bertoncello, tu que é o nosso plantão, que outros azarões tivemos na Libertadores? Sabe que é interessante, Léo, que os colombianos eles costumam ter uma história de zebras, assim, em Libertadores. É claro que a gente lembra muito do Once Caldas, Maior de todas. a maior de todas, né? Uma conquista que ele teve contra um Boca que nos últimos 4 anos tinham ganhado 3 E eliminou o das Santos edições de também, né? Libertadores. Isso. O Ele goleiro elimina o Enal. Santos, era, né? Enal. Depois veio Né? jogar no Veio Santos. jogar no Ele Santos. consegue justamente nos pênaltis em Manizales ser campeão, né? E acho que a gente pode também colocar, não como título, mas tem a história da Colômbia também protagonizou uma grande zebra em 78, quando o Deportivo Cali enfrentou o Boca Juniors nas semifinais e o Deportivo Cali passou. Né, o Boca Juniors já tinha um grande nome, já era um grande clube, e o Deportivo Cali, naquele momento, um clube muito pequeno. E o Boca é tirado pelo Deportivo Cali, o Deportivo Cali passa, depois não consegue o título, Agora é o mas momento fica que- com esse grande zebra, né? Agora é o momento que a gente pausa e assim, bom, tem um áudio do Munari que vai rodar agora. Vamos rodar, Munari. Fala um pouco sobre o Falando sobre Superclássico, Boca- inclusive, de River Plate e Quando Boca. Como é que cita foi? Boca Juniors, abre um portal no mapa da Copa. Obrigado. Ele não apareceu, hein? Mas eu acho que a gente pode botar mais outras zebras aqui, ó. E eu quero ver se vocês concordam. Primeiro delas, Colo-Colo, em 90. Foi o primeiro e o único título de um chileno, Isso. tá? E até acho que pela história toda, o Colo-Colo ele é muito grande. Ele é o principal clube do Chile. Só que Maior se a gente for torcida, mais pegar, popular. só que a gente for pegar no retrospecto, o Chile não tem títulos, né? Não. O Colo-Colo acaba sendo Tem na exceção. Sul-Americana com a Universidade de É, Chile. lá A, o- a seleção chilena vai ganhar o primeiro título na Copa América 2015. Exatamente, com o Sampaoli. Tem argentinos. É difícil colocar argentino como zebra, mas o que o Vélez fez em 94 e o que o São Lourenço fez em 2014 também são dignos de times que tu não esperava que fossem Mas eu acho que ganhar o o título. Nacional do Paraguai, vice-campeão em 2014, é uma zebra. zebra. O Cúcuta do Bustos Cúcuta chegou na O semifinal. Lanús, chega na o semifinal. Lanús O finalista Lanús contra o finalista Grêmio. em 2017. tira o Lanús é River na braça. semifinal, né? É. Zebraça. Tira o São River na bem. semifinal. O Lanús é uma surpresa, é uma... Que eu me lembre, o Deportivo Cali, vice pro Palmeiras, também ninguém Deportivo esperava. Cali. O Cienciano que elimina o River Plate em 2003 também. Na semifinal. Ali tem altitude. O É. time que jogou Alex Silva, que tomou 8 do River, que vai até as quartas de final, Jorge Wilson, de Cochabamba, Jorge Wilson, também é uma surpresa. surpresa. Né? Porque ele faz 3-0 no River em Cochabamba, onde joga o Bulo Bulo. Uhum, Tem altitude. tá jogando lá. E no depois Félix Capeles. o River faz 8 no jogo de volta. E Ah. tinha o Alex Silva, o Pirulito, irmão do Luizão. Então, eu considero também como zebras. O Emelec, semifinalista em 2000. É que o Emelec tá todo ano, uma É. hora vai É. ter que... LDU é chegar. uma zebra quando conquistou o título em 2008 contra o no Fluminense do início Maracanã. mas depois eu acho Depois que troca, né? solidifica como um clube... É que a LDU ela é um clube que, embora existisse já, tem muitos anos de vida, ele era um clube novo, né? Sim. Porque é um clube que tinha um dono de um banco. Acho que é do banco. Se não me engano, não vou dizer o nome, mas é um banco equatoriano. Tá. A família era dona do clube, construiu um estádio e do nada a liga, como eles chamam, começa a ascender. Quartas de final pro Inter em 2006 e ganha naquele ano do Renato, 2008, né? Sim, em 2008, com o Maracanã. Guerron, Com o Guerron, com o com o Bolanho, Manso, depois veio jogar no o Meia Inter. Manso também. É. Aham. E eu acho que ele pode ser Ceballos. considerado. Pode ser considerado, Goleiro. sim, uma surpresa. O Del Valle é outro também, né? Foi finalista contra o Sim. Nacional de Medellín Também. em 2016. Era Del outro Valle time é também. outro. Que Teve não uma tem- final do Nacional do Paraguai também, né? com Sim, o São 2014, contra o É. São Lourenço. né? O Defensor foi semifinalista Nessa Libertadores. nessa Também. Libertadores. Essa foi uma Libertadores completamente esquisita, Foi né? bem É. maluco. Naquele defensor tinha, inclusive... Tinha brasileiro, né? Como é que era o nome? O Felipe Gedós? O Gedós, que jogou depois no Atlético Com o Paranaense, Arrascaeta. jogou no fazia a dupla de Bahia. ataque com o Que é Arrascaeta. gaúcho, né? O Gedós. É gaúcho.
De Mussum. De Mussum. Não jogou no Fortes e Livres e foi jogar no Defensor. Mas tem muitas surpresas, né? Mexicanos seriam surpresas? Acho que não, pelo investimento. Cruz Azul, Tigres, Chivas. São Pelo times que foram finalistas. Porque muitos dos principais jogadores desses países, Peru, até da Argentina, alguns nomes destacados, vão jogar nos clubes mexicanos. Então, os mexicanos eu não consideraria. Talvez o Xolos, com o Atlético Mineiro aquele ano, o Tijuana. Né? Ali já é a defesa do Vitor naquele pênalti, 2013. É semifinal. Aquilo ali é quartas. Eu acho que depois o Atlético passa pelo News e a final contra o Olímpia. Né? É uma surpresa. Né? Que é um clube menor do México. Mas é uma Copa, e Copa geralmente proporciona... Mas acho que a gente pontuou bem. O Lanús é uma grande surpresa. O Lanús é uma boa surpresa também, né? Clube de bairro, né? Então, é finalista da Libertadores. O Lanús não lota o estádio, né? Não consegue lotar o estádio. Tanto que um espaço, lá Fortaleza, né? Tem um espaço do estádio que eles colocam faixas para esconder a arquibancada vazia, porque eles não conseguem lotar o próprio estádio. Acho que é 48 mil lugares o estádio. Não tem gente para lotar o estádio. E nem na final eles lotaram o estádio, né? E esse foi ano passado, a gente teve o Deportivo Pereira da Colômbia, que passou num grupo com Boca Juniors. Acho que o Deportivo Pereira foi líder desse grupo. E aí ele cai pro Palmeiras nas oitavas. Mas também foi um time que chegou e... mais coisas assim. Quando caiu o narrador lá, disse que peninha. Que peninha. Deportivo Pereira da Colômbia também. Mais um. Mas sim, Porque, como disse o Felipe, a Copa permite isso, né? E sempre vai ter uma surpresa, né? O Bolívar, que cai nas quartas pro Inter. Também. Pode Tira ser o Atlético Paranaense nas oitavas e cai pro Inter nas quartas. Exato. Não. O Bolívar pode ser, apesar também, assim como os times de Cochabamba tem o fator altitude. Que o Bucaramanga não tem. Não tem. É 900 metros a altitude. Não afeta, né? Não. Inclusive, nós vamos ter agora, Bertoncello, já que o Felipe toca na cidade de Bucaramanga, Conexão Copa. Se você está pretendendo ir para a Colômbia, eu tenho vontade de ir para a Colômbia. Para Cartagena, já me falou isso aí, tu quer ir para Cartagena. Quero fazer Cartagena. O que tu já conheceu na Colômbia? Bogotá. Tá. Conheci Pereira. E Manizales. Olha só. Pereira no meio dos Andes. Inclusive, quando tu vai a Manizales, não tem aeroporto, desce em Pereira. E aí nós pegamos uma estrada. O Vaguinha lembrou esses dias, numa jornada esportiva, e o Zé Alberto lembrou que eu passei mal no ônibus, né? Porque a gente voltou nós estávamos no mesmo voo do Inter. Na época que a gente viajava no voo fretado. Tu não estava nessa viagem, Manizales? Não estava. Isso é Once Caldas em 2012, na pré-Libertadores. E aí o Inter resolveu que ele sairia depois do jogo. Eles jantamos no hotel, fechamos a conta e descemos. Só que a estrada, assim, a Serra de Gramado e Canela é... Fichinha. É a reta do Taim, perto da estrada. E a estrada é pontuada por cruzes, assim, de pessoas que morreram. Muito bem sinalizada. Tipo, parece que tá andando de dia com aquelas adesivos refletores, mas muito cheia de curvas. Eu me lembro que quando a gente chegou, a gente pegou um táxi. O Marco Antônio Pereira estava junto. Não, falamos dele agora. Falamos dele agora. Eu não lembro quem era o repórter da Gaúcha. O Zé Alberto, o Marco Antônio Pereira, eu e tinha mais alguém junto. Aí pegamos 2 táxis. O motorista fez rally. Eu pensei, não vou chegar para esse jogo, né? E na volta, como o Inter ia sair direto do jogo, ia jantar e ia para o aeroporto, nós voltamos no ônibus dos torcedores que tinham comprado pacote e conselheiros. O Inter permitiu. E eu passei mal, quase vomitei. Né? Eu fui para Bogotá num avião do Inter também. Era nessa que eu estava contigo, Santa Fé. Eu me lembro que eu estava nessa viagem. E depois eu fui a Barranquilha, quando a Shakira se separou do Piquet, fazer um jogo do Brasil. Eliminatórias. 1-1. Não, 2-1 para a Colômbia. A Colômbia ganhou 2-1. Então, 2 gols do Luiz Dias. Bucaramanga fica também nos Andes e é considerada a cidade com maior crescimento na Colômbia nesse momento. Tanto em crescimento em indústrias, né, se abriu muito espaço para a instalação de indústrias, virou um destino para quem busca trabalho e um novo lugar para morar, mas também ela tem o apelido de Ciudad Bonita, pelos seus 72 parques. É uma Porto Alegre com parques, só que, claro, parques bem cuidados, né? Não são que nem os nossos, cercaram lá não também, são que nem os nossos que tu tá correndo na Redenção e cai uma árvore na tua cabeça. Tá, mas é que estão tão velhas, só isso? Mas tem um aparelhinho que na Alemanha eles vendem. Que é o que é? Que eles botam, fazem um raio-x da árvore e mostra ali se a árvore software alemão, é isso?
Teve um clube que comprou um software Software alemão. Tá. E aí tu coloca e ela faz a leitura se essa árvore tá doente ou não. Porque as árvores, Aí tu poda assim, ela, isso. É. ou tu corta, Ou tu pra não corta, cair na tira cabeça de algum transeunte. Entendi. Porque assim, assim como as pessoas, as árvores ficam velhas, elas não são eternas. Porque as árvores somos nós. É. Somos nós. Mas existe um relatório do Somos nós. Banco Mundial sobre a cidade de Bucaramanga, que apontou a cidade de Bucaramanga como a melhor qualidade de vida da América do Sul. Isso não sou eu que está dizendo. É. Isso que disse a Janaína Villa, nossa produtora, nossa comandante. Ela mandou uma matéria Do Oasis, que né? fala sobre isso. O É Oasis da América do Colômbia. Sul, na Colômbia. E há um monte perto, que já é nos Andes, que é possível fazer esportes radicais, fazer trilhas e ter uma vista espetacular dos Andes colombianos. Tomara Então, que o vamos Inter pra passe, cara. Bucaramanga. Tomara que É. o Inter passe, o Bucaramanga passe, ele se enfrenta. Vamos lá? Vamos ir. Vamos junto? Vamos embora. Eu vou pra Bucaramanga, eu vou... Aqui, ó. Se o Inter passar e o Bucaramanga também tiver Inter e Atlético Bucaramanga nas O oitavas, mapa o da Felipe Copa vai vai. ser feito de lá. O Felipe vai ir, Oi, tu não vai. O mapa Acordo, da Copa vai ser acordo. feito de lá. né? É. Em agosto lá, pode? Sei lá, posso. Se tiver aqui, né? Se o RH permitir. Quer me contar alguma coisa? Mas enfim, me parece a Colômbia. Eu acho que o ressurgimento do futebol colombiano, com muitos colombianos jogando em grandes ligas. É. Só em Porto Alegre nós temos 4 colombianos, né? Cuejar, Monsalve, Borré e Carboneira. E dois deles na seleção. Dois mais Borré jovens. e Carboneira. Exatamente. Isso, E né? o Monsalve com potencial potencial. para isso. Mas tem outros, né? No Brasil tem vários também, né? E isso é Na interessante. Muitos jogadores colombianos voltaram a aparecer no mercado internacional. E eu acho que isso está muito vinculado a uma reorganização do futebol colombiano que ficou fora de Copa do Mundo, mas também é um crescimento econômico do país. É. E isso se denota quando tu começa a surgir novos oásis, cidades com potencial industrial, com criação de empregos, qualidade de vida. Né? Aliás, bota mais uma cidade no meu roteiro. Vai. Medellín e Cali, que é a cidade Tu musical. quer Meu Deus. conhecer? Quero Ah, conhecer. vai morar na conhecer. Colômbia então, cara. Diria Pedro Erasmo, vamos morar na Colômbia então, cara. Não mexe o saco, né? Eu falo de ser carinhoso, Carinhoso, porque ele carinhoso. quer teu bem. Eu Eu já falei isso pra minha mulher, né, pra Camila. Eu disse pra ela que uma vez ela viu o Pedro falando comigo assim, meu Deus, ele te Ele é trata grosso, desse né? jeito. Eu falei, não, isso é um sinal de que ele gosta de mim. Se ele não gostasse, ele nem falava comigo. Ele, Ele- andaria pra ti. Te ignora. Andaria. Então se ele diz, ô, cagalhão, é porque ele Seus gosta colhões, de ti, é vem. carinhoso. Mas ele e esse lugar, até tô pesquisando aqui, porque o nome é um nome... Se chama El Cañón del Chicamocha, um paisaje imperdível. E aqui diz que 2.000 metros de profundidade da montanha, né, de altura, claro. Em 2009, buscava dirigir as 7 novas maravilhas naturais do mundo. E Bucaramanga colocou o Parque Nacional de Chicamocha como uma candidata. das Claro que não. Infelizmente não conseguimos. belezas do mundo. Né? Mas, Não conseguimos. não Tá bem. conseguimos. Tá bom. Mas está lá, para quem quiser conhecer. Então, assim, Bucaramanga, seus 71 parques. Claro, né? Cartagena das Índias, pela praia. E também porque Gabriel Garcia Marques. Eu ia perguntar, morou ali. Macondo não existe, né? Não tem como, né? Não, na verdade, Macondo não existe, mas é a cidade dele. É. É a cidade natal dele que ele cria Macondo inspirado na cidade natal dele. Não, mas eu queria Macondo. Mas vai pra lá, entendeu? Com essa ideia, né? É. E Então funda a tua cidade, então. Não mexe o Cali, saco. que é a cidade dos conservatórios musicais. Então quem quer estudar música vai pra Cali. E diz que nas pequenas ruas de Cali tem muitos bares com esses Música ao estudantes, que é uma cidade universitária, que vão pra lá estudar música. É uma cidade muito festiva, Cali. Tem um clima legal, um clima ameno. E eu gostei de conhecer Medellín pelo desenvolvimento da cidade, Colômbia- que a gente tratou aqui no mapa da A Copa. Colômbia é um país bem diversificado, assim. As cidades têm uma cultura, uma Sim, identidade bem diferente. Tem uma da outra. montanha, tem a Amazônia, Tem praia. tem praia, tem o Caribe. Uhum. Né? É muito diferente. É interessante. Mas assim, o que eu gosto de imaginar é traçar paralelos na América Espanhola, na América do Sul, na América Espanhola e na América Portuguesa. E aí tentar imaginar o que é o equivalente a isso aqui do outro lado. Né? Por exemplo, Assunção, que eu fui agora há pouco lá para fazer o sorteio da Libertadores, cara, é Cuiabá, é Goiânia, é muito parecido. Montevidéu, olhando a faixa, é Porto Alegre. Porto Alegre. Buenos Aires seria mais equivalente a São Paulo, né? Uma cidade cosmopolita, tá todo mundo lá.
E a Colômbia eu acho muito parecida com aquela faixa do Nordeste, ali, Salvador. A parte do muitos Caribe, negros, sim. a parte cultural da música. Seguimos? Seguimos. Adelante. 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 O cartógrafo da rodada. Quem é? Quem será? O Guerreiro. Paolo? Paulo. Paulo Guerreiro com seus 41 anos, Cabeludo. cabeludo, marcou 2 gols na vitória do Aliança Lima no seu grupo. Acho que o Aliança Lima, inclusive, é o líder da chave. Deixa eu dar uma olhada aqui. O clube que... Não, o segundo colocado, né? Clube em que ele começou. Clube que o tio dele era o goleiro naquele acidente que Faleceu. dizimou toda a delegação do Alianza Lima. O tio dele era o goleiro do time, era um ídolo. E ele sempre dizia que ele e o Jefferson Farfán, amigos de infância que já começaram juntos, Iriam que eles iriam encerrar a carreira no Alianza. O Lima. Farfán encerrou a carreira antes. Tem um podcast hoje, o Farfán. Ah, é? E ele... Mas Entrevista a jogadores da concorrente seleção jogadores. peruana. É tipo o que está Romário. acontecendo aqui, E o... E os o caras que dão Guerreiro. entrevista pra ele dizem que vão bater nos outros também ou não? Alguns dizem, eu acho, né? Não. Outros não. Mas contam segredos de bastidores, Tá bom. de vestiário. O Aliança Lima ganhou do Tajeres por 3-2, 2 gols marcados pelo Guerreiro, o outro marcado pelo Barcos. O Aliança Lima é o terceiro no grupo do São Paulo. São Paulo 7 pontos, Libertad 6 e Aliança Lima 4. O Tajeres é o último colocado com 0. E é bom lembrar, assim, o Guerreiro e o Barcos não jogam juntos. Né? Não, Não. Seria... Não tem quase como. 100 anos juntos. Né? Mas como um não aguenta 90 minutos, então ele É. tem os dois e eles vão se intercalando. E o Barcos de cabelo cortado agora, não usa Cortadinho. mais o cabelo É. comprido. O Barcos tá de cabelo cortado e o Guerreiro, Guerreiro tá tá cabeludo. É. Ao contrário. O Guerreiro já foi cabeludo. Já E foi. o Guerreiro voltando para casa. Tá Para cansado. encerrar a carreira. O Guerreiro Guerreiro tá tá cansado. O livro na estante, posso pegar, não? Qual que tá? Pega. Qual que é? Vamos ver. Eu vou embora. Por quê? Ó, falamos da Copa de 82? Não, não é isso. Aqui, nessa câmera aqui. Tá. Esse- Kiki. Peinado. Kiki Peinado, Futebol à Esquerda. É um livro em que reúne perfis de jogadores que não foram só jogadores, que foram caras engajados, principalmente contra o sistema ditatorial que vigiu na América do Sul nos anos 70 e 80. E tem vários personagens. O Dr. Sócrates está aqui, perfilado, e um deles é o Carlos Caselli, o chileno, que quando a seleção chilena vai se despedir do Pinochet, na Copa de na 74. Copa de 74, os jogadores ficam perfilados, o Pinochet cumprimenta um por um e o Carlos Caselli coloca as mãos no bolso e não cumprimenta o se ditador. recusa. Isso porque a mãe dele, que era professora, foi presa, estuprada, e ele Torturada. disse que teriam sido policiais a mando do governo. Então ele se nega a cumprimentar o Pinochet, e isso era uma afronta, até porque o regime chileno era um dos mais... Todos os regimes ditatoriais são severos, Sim. mas o chileno era um dos mais violentos. Tem um caso no Chile que eles... O que eles faziam? Eles pegavam os opositores, matavam, botavam num avião e jogavam no meio do mar, no Pacífico. E uma dessas opositoras, a corrente trouxe ela para a beira da praia e ela foi encontrada à beira-mar. O corpo dela foi encontrado. E aí se criou toda uma história de que tinha sido um namorado, que por ciúme tinha matado ela. Então, assim, esse era o nível de violência do regime ditatorial chileno. E o Carlos Caselli é um cara que enfrentou isso. Além dele, tem outros personagens, não só da América do Sul, mas entre eles o nosso Dr. Sócrates. Vale a pena Isso ler é esse livro. cultura, isso é história. Agora chega a minha parte, que é nerdologia. O Street Fighter, aquele joguinho de videogame, depois virou desenho animado. O vilão do Street Fighter é o Bison. Usa uma roupa toda vermelha. E o vice de futebol do interior é o Bison. Não, esse é Bison. Bison. E ele é inspirado no Pinochet. O desenho do vilão do Street Fighter é inspirado É. no Pinochet. Que era uma figura soturna, para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. Posso ler essa parte aqui, ó? Pode. Histórias de craques comprometidos, de jogadores que acreditavam que sua função ia além de marcar belos gols. Futebolistas que saíram da Espanha durante a Guerra Civil, que fizeram parte da KGB, que se opuseram à ditadura da América Latina, que batalharam por melhores condições de jogo, que enfrentaram o autoritarismo de técnicos e governos, que participaram de movimentos sociais e que quiseram aplicar princípios democráticos aos campos. Franceses, italianos, espanhóis, bascos, argentinos, chilenos, brasileiros e outros que tinham em comum a habilidade de emplacar a transformação social. É interessante. Eu li esse livro, ele é muito interessante. Só que eu não tenho nessa edição. Eu tenho uma edição que é uma capa diferente, eu acho que ela é mais recente,
Mas é um belo livro, é uma bela leitura para mostrar que futebol não é só futebol. Só as Assim quatro como linhas. o mapa da Copa, meus amigos, não é só futebol. O mapa da Copa é muito além das 4 linhas, isso que nos dá prazer de fazer. E o mapa da Copa também tem a produção da Janaína Willi, que Do está ali Rafael Ramos. desesperada, e do Dos Rafael dois. Ramos. A técnica, Bertoncello, é do Guilherme Medeiros. Certo? E a sonoplastia? De quem é? Paulo Fraga e Rafael Lindemann. Grande Paulo Fraga. Poderia estar nesse livro, Paulo Fraga. É um É guerreiro. verdade. É um guerreiro. Siga o mapa da Copa Com na seu sua escudo, plataforma. a sua espada, Ah, né? E exatamente. lutando contra os Contra dragões tudo. do nosso mundo. Tu diria que ele é um é. São Jorge. É. Poderia ser. Se fosse num viés religioso, seria um São Jorge. Boa. Siga o mapa da Copa na sua plataforma antes que seja tarde, de Tá. áudio preferida. Deixe as 5 estrelas na avaliação. E ative, Bertoncello, o quê? O sininho sempre que o episódio novo estiver no ar. Deixa também o teu like na transmissão do Mapa da Copa no YouTube para ver essas carinhas lindas aqui. Então, toda hora que Espetáculo. aparecer essas carinhas aqui, hoje não tá o Munari gritando, mas ele geralmente ele O está tom muito mais baixo hoje do muito nosso mais episódio, baixo, coisa não, boa, tá né? mais tranquilo, mais Os tranquilo. ouvidos pra todo mundo, muito melhor. Né? Mas eu volto em novembro. Tu volta em Eu vou me novembro. ausentar por Então um tá tempo bom. agora. Então, deixa lá o teu like, assina o canal do GZH, porque sempre que tiver um episódio novo, vai apitar no teu Vai chegar o push. celularzinho. Vai Push. chegar o push. Tá. O push. E o Mapa da Copa fica por aqui. Na semana que vem voltaremos. Já temos o episódio ou não? Semana que vem vamos falar de novo do Nacional A de Medellín. rodada, Não né? dá, né? A Não dá, rodada? já falamos. Não dá, vai ser outra Projeção de coisa. rodada? Aguardem. Surpresa. Agora, surpresa. Eu não vou estar aqui. Como diria Davi Coimbra nas reuniões de pauta e não sabia a pauta, as pessoas, o que tem o esporte? Ele assim, o esporte tem... Eu nem vou dizer. Tem uma grande reportagem, vocês vão se surpreender. Que grande Tchau. ideia. Tchau, gente.